que acontece de supetão. O que acontece durante as eleições é um resumo da consciência e da vontade do povo. Muitas vezes eu acredito que o povo não sabe o que ele quer, isso é bíblico, não é? Ele quer, às vezes prefere ser escravo no Egito do que se libertar e ter que enfrentar a responsabilidade da liberdade. E nós sabemos que o preço da liberdade é a eterna vigilância. Então, eu acredito que hoje, com raríssimas exceções, Panelas tem exatamente os políticos que Panelas merece. Muito bem. Pierre, eu falei aqui, se não me foge a memória, que o povo de Panelas, ou a maioria, a grande maioria do povo de Panelas, não estava, ou não está ainda, preparado para ter um prefeito feito você. Essa é a realidade. Porque pelo seu plano de governo e pela luta que você vem travando, que não é de agora, né, você sabe muito bem disso, eu sempre falei, e você como advogado sabe muito mais do que eu, que as mãos que batem palma para você hoje, e a boca que proclama o teu nome, são as mesmas que vai te condenar lá na frente. E foi isso que aconteceu com o Pierre. Lembro-me que na campanha passada contra a ex-prefeita Joelma e contra o próprio Sérgio Miranda, você já vinha batalhando e você lutou pelo direito de muitos que te aplaudiam naquele momento, né? Concordava com tudo que o Pierre falava, dizia e agia, porque sempre teve uma linha e que não fugiu da linha ainda. Você acha que a sua forma, a maneira de agir contribuiu para com o resultado das urnas? Eu acredito que sim, Davi. Eu penso da seguinte maneira: se eu contrato um profissional ruim para executar um trabalho, então eu vou gastar o meu dinheiro e o trabalho não vai ser bem feito. Não é isso? Agora, existe uma responsabilidade por parte do profissional e existe uma responsabilidade da minha parte que eu contratei. Certo? A população de Panelas, ela contratou os funcionários que ela acredita que serão funcionários que vão tomar conta do dinheiro dela. Elas, evidentemente, devem ter avaliado, pelo menos no plano ideal, a honestidade de cada candidato. Certamente, os candidatos não compraram o voto do cidadão. Certamente, o cidadão foi convencido, baseado nos argumentos e nos ideais, de que aquela era a melhor proposta para o município e de que aqueles eram os melhores em questão de ética, de honra, de honestidade para tomar conta do dinheiro dele. Você não colocaria alguém para administrar a sua casa se você não confiasse. Não é isso? Então, assim, qualquer processo de eleição cuja finalidade é espúria e os interesses se misturam com o que verdadeiramente deveriam ser, é um problema grave de quem está escolhendo. Não é? Mas isso não diz absolutamente nada sobre o escolhido. Eu acho que alguém que escolhe, por exemplo, uma pessoa que estudou, que se formou, que buscou informação, que buscou conhecimento para gerir o dinheiro dela, é porque ela valoriza muito o sagrado fruto do suor dela, né? Mas alguém que escolhe qualquer um para governar, qualquer pessoa para tomar conta do seu dinheiro, me parece que não valoriza muito o seu tempo e os seus esforços. E a população de Panelas, ela pode escolher. As duas propostas foram muito claras. Eu deixei claro sobre a proposta de capilarização da educação e da saúde, deixei claro que geraria 5 mil empregos em 2 anos, deixei claro que faria com que a perseguição acabasse de uma vez por todas no município, faríamos concurso público,
observaria uma série de outras questões que fariam com que o município se desenvolvesse, através de cooperativas, incentivos de investimento de tecnologia, de estratégia. E o povo disse que não queria isso. Então não tem nenhum problema. O senhor acredita que o povo, da forma e a maneira que agiu no último dia 6 de outubro, ela deu uma resposta à oposição? Porque você pegou uma campanha, assumiu uma responsabilidade de continuar numa campanha a qual não teve recurso nenhum. O único meio que o PR teve foi através de suas lives, né? Indo visitar algumas pessoas. Você acha que o resultado foi justo? A questão de justiça aí eu deixo para Deus. Eu só faço a minha parte. A minha missão foi vir e dar uma opção para o povo. Eu deixei claro, dei minha palavra de que o atual prefeito da cidade ele não seria candidato sozinho. E eu cumpri minha parte. Agora, se é justo, se é injusto, se o povo vai padecer ou não por conta da escolha que fez, aí já é outra questão. Entende? A minha missão foi vir, dar a opção e passar a mensagem. Trazer uma mensagem sem ruído, trazer uma mensagem completamente clara, trazendo quais os valores e qual o tipo de sociedade que eu gostaria de formar junto com as pessoas que acreditam no projeto. A sociedade de honra. Mas aí a população escolheu a sociedade de caridade, esperando caridade de quem não acredita nela. Não sei se é o Goethe, que diz que tem uma passagem do livro dele que ele diz: vestir minha vilania nua com trapos roubados das escrituras e me fiz de santo quando na verdade é verdadeiro demônio. Isso me parece que é um mantra da maioria dos políticos de cidade interior. Mas assim, ninguém engana mais ninguém, né? Qualquer um que diga que foi enganado, ou qualquer um dos vereadores que chegou ali na Câmara, está mentindo. Qualquer um que diga que foi enganado pelo atual prefeito, está mentindo. O prefeito não escondeu de ninguém que não sabia o hino da cidade. Ele não escondeu de ninguém que não tinha proposta de emprego. Ele não prometeu nada. Então, assim, o povo votou sabendo. Agora, sobre a sua pergunta de o povo dar uma resposta para a oposição. Quem foi a oposição ao longo desses 4 anos? O ex-prefeito esteve aqui durante 4 anos brigando por tudo? Não. Quem era que estava brigando por tudo durante 4 anos? Tinha alguém, não tinha? Tinha, Pierre Louro. Eu não conheço. Essa era a oposição. Sempre foi a oposição real. A oposição nominal é essa que monta grupo e aparece para se candidatar. Mas existe uma oposição real brigando todo santo dia. Lutando, dando transparência à Câmara. Eu disse recentemente nas minhas participações em programas. A nossa Câmara de Vereadores, no dia 22, fez uma audiência pública sobre um projeto muito importante e não convidou o público. Não avisou ao público. O senhor ficou sabendo dessa audiência pública? Não. Pois é, a audiência aconteceu e o povo nem ficou sabendo. Porque o vereador que dava transparência à Câmara teve seu projeto rejeitado. Então, quem é que vai dar transparência à Câmara agora? Como é que o povo vai saber o que acontece ali em 4 anos? Se eles rejeitaram o projeto do vereador que dava transparência. Então veja, uma audiência pública, cujo fator principal é ser público, não foi divulgada em lugar nenhum, não tinha ninguém sabendo, a audiência aconteceu e passou. E ninguém ficou sabendo. Entende? Então, a pergunta que eu te faço é a seguinte: existem 4 pessoas lhe cercando para lhe agredir. E você tem uma série de amigos do seu lado. Vários amigos. Todo mundo corre. Aí eu fico para lhe defender. Você vai ficar com raiva de mim? Claro que não, né? Você vai descontar a raiva em mim? Não, você está me defendendo. Então veja, a luta começou, várias pessoas fugiram e muita gente manifestou ficou com raiva, descontou a raiva em quem? Em quem ficou para enfrentar. Não foi? Que deveria ter dado uma resposta maior ainda, deveria, né, àqueles que
que abandonou. Eles deveriam ter dito com todo respeito aqui, o ex-prefeito, ele não tem um papo na língua. Não, né? pode ser, mas eu digo, no comportamento de quem abandonou, de quem caiu fora, de quem abandonou o povão, não me importa, isso aí Deus vai julgar. Eu quero falar aqueles que saíram e, para descontar a raiva deles, traíram a causa que nós estávamos enfrentando. É essa pergunta que eu fiz para você. Ou traíram ele mesmo, né? Você vai ficar com raiva de quem correu, porque na hora do aperto eles abandonaram. Mas você vai honrar e você vai ficar do lado da pessoa que ficou para defender. Não é isso? Teve gente que no dia seguinte estava descontando a raiva no ex-prefeito e se juntando com o atual. Quando eles deveriam dizer, não, peraí, ficou um, Pierre ficou. Pierre ficou, então eu não quero conversar com aqueles que foram, mas eu vou honrar esse compromisso aqui com quem ficou. Okay? E aí, você não acha que essas pessoas que, com todo respeito aqui, a gente vive num país democrático, né, que se dizem democrático, mas não é totalmente democrático, essa é a realidade, né? O senhor acha que essas pessoas que aderiram à situação, ao grupo do atual prefeito, o senhor não acha que foi simplesmente por interesse e que nunca teve interesse em melhorar a vida do povo panelense? Não, eu acredito que eles foram para o lado do atual eixo da cidade por ideias. Eu acho que aconteceu um milagre do dia para a noite e eles que batiam o tempo todo no atual prefeito, do nada acordaram e decidiram que ele era um bom prefeito. Então, assim, as mentiras que o atual prefeito contou, elas simplesmente foram apagadas do dia para a noite. É a bica abandonada durante 3 anos, a falta de concurso público no município, a falta de cuidado com o povo, o calote nos professores durante mais de 1 ano, o confisco das aposentadorias, tudo isso mudou do dia para a noite depois que o ex-prefeito desistiu. Essas pessoas, claro que são ironia, né? É óbvio que o atual prefeito não ficou bom do dia para a noite para tanta gente ter se virado. Alguma coisa aconteceu. Agora, como eu digo para você, Deus vai julgar e cada um vai ter o que merece como consequência lógica de suas escolhas. Muito bem, programa A Hora Vem do Povo, conversando aqui com o vereador, Dr. Pierre Logra, e ex-candidato a prefeito deste município. Pierre, como segue agora a carreira política de Pierre? Continua ou se afasta? Sabe que? Eu digo isso com todo respeito aqui, não me perdoe. Eu digo isso porque o Pierre falou, só quero ter um mandato de vereador, por isso que não se candidatou novamente. E disse, eu só quero um mandato. Isso. Não é isso? Só aí. Então por isso que eu fiz essa pergunta. E um mandato eu provei que estava para fazer diferente, não? Veja, eu fui eleito do lado, ou ao lado do prefeito que foi eleito. Eu teria tudo para ficar bajulando ele, para ficar aplaudindo tudo que ele fizesse de errado, para poder agregar pessoas na prefeitura e você sabe os interesses, né? Poderia, mas eu fiz diferente. Eu poderia ter juntado R$ 5.800 todo mês e ter meio milhão para torrar durante a campanha e comprar voto. Era só ter guardado. Mas eu doei o salário para o povo. Eu construí praça com as próprias mãos, com a ajuda do Instituto Paideia, do Jota e das pessoas que me acompanham. Eu fui até a Pedro Gomes e cobrei. Eu continuei brigando. Fui premiado por projetos como vereador do Estado do Nordeste. Um vereador que mais apresentou projeto, que mais fiscalizou, que mais brigou, que mais deu transparência à Câmara. Foi provado por A mais B que dá para fazer diferente como vereador. Isso foi provado. Então, um único mandato foi provado. Depois que se provou, se apresentou o Jota como representante desse projeto e disse, vocês podem escolher continuar com esse trabalho. E o povo disse, não. Não é isso? Então, o futuro, Deus sabe qual é. Há 6 meses atrás, eu não sabia nem que seria candidato a prefeito aqui no município de Panelas. O que eu posso dizer é que a minha carreira jurídica é a carreira em que eu vou me concentrar agora. Então, depois das consequências lógicas da escolha do povo, nós vamos avaliar e vamos ver se o povo está pronto para a mensagem. Mas a mensagem não vai ser posta para todos, vai ser posta para quem quer ouvir.
A porta, quando eu sou um mandatário do povão, a porta ela está aberta para entrar e para sair. Mas porque é público. Mas a porta de uma residência privada, ela só abre para os convidados, não é assim? Com certeza. Não é desse jeito? Então, no caso, pelo que eu entendo, é que o Pierre tem na maioria das vezes, umas... Eu vou ser sincero, Pierre, porque eu sou daquele tempo, do pro modo, do pro vir, pro quê, pro donde, começa a prece, de onde você mora, né? Acolá, eu sou desse tempo. Então, a situação futura política de Pierre vai depender do povo. Mais ou menos isso. Vai depender de mim também, mas vai depender do povo, né? Eu quero encontrar políticos decentes para votar, para deputado. Eu vou ser bem honesto aqui. Se eu não encontrar político para deputado decente, para governador, eu vou anular meu voto. Talvez esse voto que eu dei agora em mim mesmo seja o último voto da minha vida. Se não tiver candidato aqui no nosso país para a presidência da República, candidato decente que mereça, eu não vou votar no menos ruim. Eu quero um candidato bom. Eu faço questão que um país com 230 milhões de habitantes tenha uma coisa diferente de Lula e Bolsonaro, pelo amor de Deus. Não é? Eu quero uma coisa diferente. Se me colocarem essas duas opções, eu anulo o voto brincando. Não vou votar em quem eu não acredito. Nunca mais eu vou dar um voto em quem eu não acredito. Então eu quero crer que os deputados vão vir para cá com propostas para o nosso povo. Eu tive 2.352 votos de pessoas que acreditaram em mim e eu não estou disposto a negociar e vir para isso não. Não estou. Então o candidato se apresenta e diga para que é que ele veio. Para deputado federal, para deputado estadual, para senador, para governador. Ele me mostra o que é que ele tem para esse povo. Caso contrário, eu venho aqui no programa de Zadig. Vou anular meu voto tranquilo, viu? E quem quiser votar nos políticos aí, só acredita que os políticos desse país, começando aqui pelo município, eles querem sua família, o senhor e seu filho livre, inteligente e rico? Ou será que eles querem o senhor amarrado a eles, burro e pobre? Os três aí. Os três últimos citados. Os panelas parece que acreditam em milagre vindo de político. Eu não. Justamente porque eu disse, com todo respeito aqui, eu vou colocar Vossa Excelência porque você é político. E eu vou colocar, tá? E é claro, é evidente que não são todos. Mas eu não vi dizer ainda que político gostasse de pobre ou que pobre tivesse alguma coisa de bola na frente para crescer. Porque, com todo respeito, o político, você é vereador, me desculpa a minha sinceridade, o político ele sobrevive da miséria, da necessidade do povo. Então, o povo, quanto mais precisar, o povo, quanto mais miserável estiver, mas eles vão permanecer nos cargos, porque são o próprio povo, eu falo e vou continuar falando, principalmente o pobre, eu estou dentro desse contexto, não estou fugindo dele, somos os nossos piores inimigos, nós mesmos. E é isso que acontece. É isso que acontece. Hoje, eu conheço, como todo mundo sabe, políticos que nunca trabalharam. O atual prefeito é um exemplo. Né? E sempre sobreviveu da política. Você está entendendo? Então, você acha que um político ele vai perder o que ele tem? Porque no momento que ele emprega na educação, abre porta de emprego, traz indústria e deixa o povo totalmente liberto, sem precisar, você acha que um político ruim vai permanecer no cargo? Não. Então, é o que acontece. E eu faço uma avaliação aqui, e eu vou continuar falando. Cidade pequena, né? Perante nós aqui, Cupira. O povo de Cupira tem outra cultura. Tão pertinho aqui, mas o povo de Cupira tem outra cultura. Por quê? Porque os próprios empresários, eles
investe no município de Cupira, com a ajuda também da prefeitura. É mais do que isso, Zé. Quem é o prefeito de Cupira? Um empresário, né? Grande empresário. Ele é um empresário. Né? E antes dele? Outro empresário também. Pois é, e em Panelas, qual é a profissão do atual prefeito? Eu não sei, prefeito. Ele é político. Ele é político. A diferença está aí. A diferença é que Cupira, eles pensam em tudo, começando do básico. Você entra na Câmara de Vereadores de Cupira, atrás de cada poltrona tem um símbolo da cidade. Tem um símbolo de Cupira, o brasão lá da bandeira dele, uma águia, descendo em busca do objetivo dela e o nome em latim. O trabalho engrandece o homem. Olha para aí, olha o símbolo disso aí. Aqui nos departamentos públicos você encontra a foto do prefeito para espantar a muriçoca. Qualquer lugar. A bandeira da cidade está onde? Agora eu vou mais além. O que é que tem na bandeira da nossa cidade? 2 leões. Representando a bravura e a coragem? Não. O poder legislativo e o poder executivo. Qual é a identidade do nosso povo? Um prefeito que diz assim, a minha família está na política há 80 anos. Cante o hino da cidade, prefeito. Não sabe. O que é que a gente vai esperar? Aí vamos lá para o que diz o hino. Nós que somos teus filhos, ó Panelas. Panelas é nossa mãe, nós faremos tudo por nossa mãe. Lutaremos para ver-te melhor. Não tem condição, se der tempo, se eu vou, se não vou, acho que não, hoje eu não vou, não estou com vontade. Lutaremos para ver-te melhor. Sabe? E quando você segue a linha do hino, bravos filhos da terra dos cabanos, dizendo que o panelense é forte, que é bravo, não é interessante para os políticos lembrarem disso, né? Não é. Não é. Cupira está ali, ao lado de uma BR muito conhecida, chamada BR-104. Me parece que Panelas está perto dessa BR também. Não é? Hã? Não parece que Panelas está perto da BR-104? Parece, mas não está, né? Pelo Não parece? Cruza, Pois é. brincadeira. A minha pergunta é, por que é que então que os nossos empresários investem em Cupira e não aqui? Esses mesmos empresários que se envolvem na política aqui, por que é que quando vai investir, investe em Cupira? Sabe por quê? Porque lá os políticos eles incentivam esse desenvolvimento, porque a política de governo de Cupira é o progresso e o desenvolvimento. A nossa principal política de governo em Panelas é a mentira. É só isso. Aonde um prefeito vai numa rádio, usando o termo da Justiça Eleitoral, diz que Tiago Coroa mentiu, porque ele não prometeu teleférico, e a população toda relativiza e acha isso normal. Veja, Tiago Coroa é um cidadão como qualquer outro. E ele falou a verdade, está na panfletagem do prefeito. Todo mundo dessa cidade deveria se levantar e dizer, epa, aí o senhor volte lá na rádio e limpe o nome do rapaz. Você foi covarde e mentiroso. Até quem vota nele deveria ter dito, pô, prefeito, eu voto no senhor, por favor. Faça isso não, isso está errado. Existe o certo, existe o errado, e Deus está vendo tudo. Então, por favor, volte à rádio, diga que o senhor se equivocou, não lembrava, diga qualquer coisa, mas diga que o rapaz é mentiroso, não. Um camarada que sustenta todo dia a mentira. Fechei o lixão no dia 1º de janeiro de 2020. Ele fez um decreto em 2019, em novembro. Já não estava mais se jogando lixo no lixão. Eu pergunto a você, Zé Di, dá para fazer licitação, contratação, fechar lixão, organizar documento em um dia? Caramba! Como é que o decreto saiu dia 1º e fechou o lixão assim do dia para a noite? Foi só um decreto, bicho. E o Joelma não se atentou a isso. Parou de depositar lixo lá, tem entradas e saídas lá no aterro sanitário de Altinho, em novembro, em dezembro. E ela não se atentou para fazer um decreto. Ele foi lá e, oportunista, fez o negócio. Entende? Mas o que eu quero dizer é que o povo deveria dizer, peraí, calma aí. Isso está na nossa inteligência. No dia 1, peraí. Pelo menos, ou melhor, como diria os atuais menos, e vamos pontuar as coisas aqui que são verdadeiras, pô. Não é justo que se faça isso com o povo da gente, não. Insulte a nossa inteligência e chame os nossos cidadãos de mentirosos. Não é. Então veja, a própria população deveria ser contra. Porque quem veio para cá 2024 anos atrás disse que era o caminho, a verdade é a vida.
E ele disse que o pai da mentira é o Satanás. E quem serve a mentira não serve a Deus. Mas quando nós baixamos a cabeça ou nos silenciamos diante de todas essas mentiras, nós estamos negando a verdade. Servindo, obviamente, ao pai da mentira. Né? Com certeza, né? Muito bem, programa A Hora e a Vez do Povo, conversando aqui com o vereador, Dr. Pierre Logan, e ex-candidato a prefeito deste município. Silvana Andrade, lá em São Paulo, um abraço. Não sou de panelas. Não moro em panelas. Morou em panela, né? A Silvana Andrade. Um abraço, minha querida. Cheiro pra tu, vice-mulher. Maria Lima, boa tarde. José Dilson. Boa tarde, Zadig. Um abraço para Josias. Um abraço aí para o Josias. Lá em Campinas, São Paulo. Morgana Silva. Um abraço a Morgana. Obrigado pelo carinho aí, Morgana. Valeu, meu, obrigado pelo carinho. Maria Socorro. Maria Socorro também lá em São Paulo. A filha da dona Maria Josefa, aqui do sítio Irra. Um abraço. Renato Magnata. Esse cara aí é fã do Pierre, né? Eu sou fã dele. Aí, ó. Aí, Magnata. Um abraço, hein? Fabiano Silva. Avante sempre. Sempre. Muito. Você conhece o Fabiano, né? Fabiano, acaba testado e aprovado na palha do alho, como diz o ditado. Vem aqui, me dentro daqui. Valdiane Andrade, um abraço. Adriana Neves, também lá em São Paulo. Fala, Adriana, como é que tá? Antônio Luciano, boa tarde. Boa tarde, Antônio. Vem aqui ainda, mais aqui o pessoal aqui. Edna Silva, um abraço a Edna Silva. Marcel Manuel, boa tarde, boa tarde. Edna Silva, boa tarde. Meu amigo Zadig, boa tarde. Silvânia Andrade, deixa eu ver aqui, que ela colocou aqui. Boa tarde, Pierre. Boa tarde, Pierre Logan. Quem diria que aquele menino que ficava lutando na praça da cidade virou um homem honesto e muito respeito, né? Que continua lutando agora, com lutas diferentes daquele tempo. Tem mais aqui ainda, parece que eu não um jornal aqui, viu? Mudou agora, lutas diferentes daquele tempo, de ano de 2000. Risadinha. Sou muito grata em falar que te conheço desde pequeno. Que Deus, eu tenho que fazer a interpretação, né? Sempre você e sua família. Deus abençoe. Pronto, deixa eu ver aqui ainda. Já pensou? Pelo menos uma cartadinha, né, pô? Brincadeira, né? Deixa eu ver aqui ainda. Vamos lá aqui ainda, deixa eu ver aqui ainda. Programa A Hora e a Vez do Povo, conversando aqui com o Pierre Logan, vereador. Um abraço mesmo, obrigado pelo carinho. Deixa eu ver aqui, tem mais comentário aqui ainda. Lídia Verdureira, deve ser Lia Verdureira, um abraço. Obrigado. E aí, Rosa Gomes, avante sempre, doutor Pierre. Sempre. Muito bem, aqui, deixa eu ver. O João Paulo Felipe, um grande abraço a todos vocês. Do cantor João Paulo do Arrocha. Né? Isso aí. Priscília Erlen, boa tarde. Pierre, e a carreira do magistrado, né? Estamos na luta, né? Nós tivemos um pequeno atraso aí por conta das eleições. A gente tem que enfrentar essa eleição e eu parei um pouco os estudos e deixei um pouco a minha carreira de lado. Mas agora estou retomando, tudo certo. Graças a Deus. Veja. Pergunta idiota da porra. Não pergunto não. Eu falei, mas vou fazer. Eu gosto de fazer, eu não gosto de deixar no ar nada aí. Tudo que for público será para o público, tudo que for privado ficará no privado. Então pronto, então será para o público.
O Pierre tem estudado bastante aí para a carreira de juiz aí de mestrado? Não, eu tenho feito campanha eleitoral. Agora vai retorna aos estudos. Já está quantos anos já, Pierre, na luta aí para mais... Não, essa ideia me surgiu no ano passado. No ano passado. Isso. E mesmo assim não foi uma ideia em que eu iniciei o projeto automaticamente, não. Eu fui construindo, mas a própria natureza do cargo de vereador não me dava tempo e brecha, porque eu precisava representar, né, o povo. Uhum. Mas agora, força total nisso. Carreira jurídica 100%. Justamente, é o empenho completo agora, né? Agora sim. Agora eu voltei para o meu caminho, né? Eu saí do caminho para defender o meu povo e dar a oportunidade do povo poder escolher se era isso que eles queriam. Agora eu volto para o caminho natural. Muito bem. Começando aqui com o vereador Pierre, tá certo? Programa A Hora Vem do Povo, programa de grande audiência eleitoral, abraçando a todos vocês. Obrigado aí pelo carinho. Vamos responder ali aquela pergunta lá do João Paulo Felipe, né? Sobre lá da lei. Existem critérios, né? Existe um edital. O edital ele tem a previsão, quais as documentações e a forma que você precisa apresentar na Secretaria de Cultura, e existem comissões e etc. Se a pessoa acha que foi injustiçada, ela deve abrir inicialmente o processo administrativo para questionar ao Poder Executivo por que foi que não foi escolhido. Existe um prazo para isso. Não sei se um prazo no edital, mas a partir do momento em que a pessoa ficou sabendo, ela já pode perguntar. Juridicamente, por escrito certinho, processo administrativo, protocolo. Protocolou, vamos ouvir a Prefeitura dizer por que essa pessoa não foi escolhida. Se a explicação não estiver a contento, ou mandado de segurança, ou denúncia no Ministério Público para saber por que escolheram uns e não escolheram outros, quais foram os critérios de seleção. Porque o povo precisa lembrar que todo mundo que trabalha na Secretaria de Cultura é empregado. O prefeito é empregado e ponto final. Então existe assim uma lei cuja lei todos estão submetidos a ela. O direito à igualdade, a ser tratado com igualdade dentro da lei. Só que, por isso que eu recomendei recentemente o livro A Luta pelo Direito, de Rodolfo Ehrig, um livro fininho para que as pessoas estudem um pouco sobre isso. Quem não correr atrás do seu direito, vai perder. Ô, doutor Pei, porque ele alegou aqui que só quem está recebendo são os funcionários da prefeitura. Os demais não estão recebendo. Eu vi uma lista de pessoas que, assim, tem muito pouco de artista recebendo. Mas as pessoas interessadas, o João Paulo, Renato Magnato, essas pessoas, têm que buscar os meios legais para ser contemplado também. O direito está lá, o direito é deles. Se eles fizeram alguma coisa errada ou não, a prefeitura é que vai ter que dizer isso. E dizer o que foi e por que não foram chamados para correção na época. Caso contrário, a prefeitura vai ter que responder por isso. O dinheiro não é do prefeito, não é de secretário de cultura, de diretor de cultura, não. O dinheiro é justamente dos artistas, é para isso que vem. E é algo bastante direcionado. Se eles provocarem o Ministério Público, se eles provocarem e tiver alguma coisa errada ali, ninguém recebe. Inclusive no edital, o funcionário não pode participar, pode ser contemplado. Segundo o Jota aqui, eu não vi o edital, ele está dizendo que o funcionário não poderia ser contemplado de acordo com o edital lá, né? Então, se no caso aí, Jota, dá uma viradinha para a Jota aí, não se preocupa não. Não. Dê esse microfone aí para a Jota aí, para ver. Vai, Jota, pega esse microfone aí. Ô, Jota, quer dizer que você viu no edital que pessoas que são ligadas à prefeitura, ou seja, artistas que são ligados à prefeitura, não têm o direito de participar? Na lei anterior, que foi a Paulo Gustavo, não poderia. Estava bem descrito lá. E, se eu não me engano, a lei Aldir Blanc, a lei Paulo Gustavo foi baseada na Aldir Blanc, que é uma lei bastante ampla, né? A lei Paulo Gustavo ela é uma lei emergencial, que foi do governo Bolsonaro, que só veio ser paga agora no ano passado. E, se eu não me engano, na mesma lei, também funcionário público não pode receber, porque já é beneficiado. Essas leis são de incentivos aos artistas que não têm, vamos dizer assim, uma forma de subsistir, um emprego fixo, alguma coisa nesse sentido. Então, é um incentivo para que essas pessoas continuem produzindo arte. Uma vez que você desvia a finalidade desse recurso, logo você foge do objetivo da lei. Muito bem, então está aí muito bem esclarecido.
E é bom que as pessoas... Mas também vale salientar que é preciso, né, estarem com... A lei tem que ser, provocada. Né? E tem que ter também, se deu entrada, tudo certinho, documentação. Porque tem muita gente aqui que pode estar falando, né, fala, mas possivelmente não deu entrada da documentação, tudo direitinho, não se registrou como se deve... Conhecendo Panelas como conhece, eles deram, né? Não. Não adianta a gente, assim, eu prefiro acreditar nos artistas e no povo do que acreditar em político e empregado de prefeitura. É algo que precisa ser fiscalizado por quem o direito assiste, né? Então, eu sendo João Paulo, sendo Renato Magnato, eu correria atrás. O Guilherme Corrêa é artista, né? Eu me enquadro como fotógrafo, mas foi, nesse edital era só para músico e artesão. Mas você era músico. Aí você era cantor de forró, você tocava na banda. Essa parte aí. Essa parte ele se desligou. Ele se desligou, né? Agora que é a pessoa aí do futuro juiz, né? Se Deus quiser, futuro juiz. Futuro presidente. Aí do Dr. Pierre Longa. Mas muito bem, programa A Hora e a Vez do Povo. O presidente do Tribunal de Justiça. Programa A Hora e a Vez do Povo. Dr. Pierre, muitíssimo obrigado. Prazer ter dialogado, conversado com você. Eu tenho certeza absoluta que as pessoas que estão nos ouvindo agora, no rádio, no Facebook, no Instagram, eu tenho certeza absoluta que estão satisfeitos realmente com a nossa conversa. O senhor esclareceu aqui e a forma e a maneira que o senhor se expressou durante essa campanha, né? E eu quero lhe parabenizar, né? E aquelas pessoas que confiaram e que continuam confiando, né, na oposição, que para mim, oposição agora em Panelas é o senhor, né? E continuou a luta, pegou, como eu falei aqui no início, sem estrutura, com todo respeito, no bom sentido, financeira, né? Porque teve o abandono, com todo respeito, que eu acho que covardemente. Não o senhor está dizendo, não, sou eu que estou falando, viu? Para depois dizer aqui que ele chamou, é eu que estou falando. Covardemente, de muitos que no momento lá de escolha, conforme segundo as informações, iriam levantar a sua bandeira, brigar, continuar lutando e correram, lhe abandonaram. Nos daqui já se esperava. Eu acredito, porque política a gente tem que fazer uma avaliação. Agora, o que eu não esperava, com todo respeito aqui, era a posição e a atitude dos deputados que aqui Vossa Excelência apoiou. Com todo respeito, o Álvaro Porto, que o senhor apoiou ele, continua apoiando na campanha, né? Eu sou testemunha ocular, né? Sou testemunha ocular. E da Isa, deputada que abandonou. Diz que não, segundo as informações, que não tinha mais interesse. Quer dizer que o interesse deles só dependia do ex-prefeito Sérgio Miranda e de alguns mais. Não é verdade? Então, com todo respeito, foram fracos, lamentavelmente foram fracos, abandonaram o povo de Panelas, aquele povo que votou na Isa, que votou no deputado Álvaro Porto, aquela votação que eles tiveram aqui, é claro, junto com o senhor, o Jackson, com o próprio Genilson, né? Com o próprio Genilson. Vamos dizer que o Genilson, o ex-prefeito, né? Mas os deputados fazem saber e abandonar. Então, o senhor pegou uma batalha quente, confiou nos seus ideais e continua, né? Aquelas pessoas que acreditaram e continuam acreditando pela votação que teve, são pessoas fiéis e que
com certeza continua ainda como oposição, porque a votação aqui foi uma votação que ninguém esperava. O comparecimento das pessoas nas urnas, né? Eu não esperava. Eu não esperava. Então, a demonstração, aí com todo respeito àquelas pessoas que aderiram à situação, né? Tem que respeitar, porque a gente vive num país democrático, como se diz, usamos a democracia, mas como diz aqui o avante, como diz a Rosa, avante, e Rosa diz avante, e o Quelezinho sempre. Fica aí para as suas considerações finais, e lembrando que aqui as portas estarão sempre abertas. Não só para o senhor, como para qualquer um. Muito obrigado, Zadig, principalmente por abrir as portas da sua casa aqui para nos receber. Obrigado ao Guilherme Correia, ao Jota, a Alice Trey, que faz parte da equipe, minha mãe, minha noiva, que está em Caruaru também nos assistindo. Esses deputados, eles mostraram que o interesse deles em Panelas tem um prisma completamente diferente. Eles demonstraram isso. De outra sorte, eu acho que a principal estrutura para se fazer uma campanha honesta nós tivemos, que é a estrutura moral. Nós começamos a construir na nossa cidade, nessa eleição, uma sociedade de honra, onde as pessoas se respeitam pelo que elas são e não pelo que elas têm. Onde as pessoas são o que são, olham no olho, são honestas, abrem a porta das casas delas sem negociações espúrias, e isso é muito louvável. Isso mostra, Zadig, que existem pessoas interessadas no desenvolvimento do nosso município, no compromisso em cuidar da nossa mãe, como o nosso hino preconiza. Existe esse interesse de 2.352 pessoas e mais pessoas que eventualmente possam estar arrependidas e certamente estarão no futuro. Essas pessoas que desistiram, eles fizeram o que eles acharam que era melhor para eles. Nós vivemos numa democracia, como você fala, e a Bíblia Sagrada deixou bem claro o que é que acontece quando o povo condena a verdade e escolhe outra coisa. Não foi essa a lição da votação entre Jesus e Barrabás? Não foi essa? Agora, nesse caminho da via sacra aí, nesse caminho sagrado, a minha pergunta para o povo de Panelas, para cada um que está ouvindo, é: quem é você na via sacra? Qual foi o papel que você escolheu? Você escolheu lavar as suas mãos e dizer que não tem nada a ver com a história? Você escolheu trair seus amigos por 30 moedas de prata por emprego na prefeitura? Você escolheu lavar suas mãos? Você escolheu negar a verdade? Ou você escolheu seguir seu caminho honroso, padecer em nome da verdade, sujeitar-se à humilhação, à crucificação e não conhecer a morte? Qual é o seu papel na via sacra? Tem gente que diz que não gosta dessas minhas colocações porque acham que é colocação religiosa dentro do ambiente político. Eu pergunto para essas pessoas assim: por que você não sai matando as pessoas por aí? Será que é só medo da cadeia ou você tem medo do inferno também? A resposta é clara, né? Deus diz para não matar, né? Então nós trazemos esses valores de fé no nosso dia a dia. O trabalho engrandece o homem e nós vamos viver segundo o suor do nosso rosto. É por isso que a gente sai todo dia para trabalhar, né? Ou seja, a Bíblia está lá dentro da gente. Essas lições, esses padrões de comportamento, essa conduta moral esperada por nós, está dita lá desde o começo. E a nossa lição é que a gente conta a mesma história, Zadig, todo ano, bicho. Todo ano a gente conta a mesma história para lembrar, monta um presépio para lembrar que o pobrezinho perseguido, que o governo não quer seu bem, o governo é satânico, é demoníaco. Assim que o nosso Salvador nasceu, ordenou a morte de todos os bebês. Não foi o político que mandou fazer isso? O que será que a Bíblia está dizendo para a gente? Quem foi que condenou o nosso Salvador? Não foram os falsos profetas, os falsos religiosos e o poder político local? Não foi isso que aconteceu? Por que nós toleramos tantos falsos religiosos?
tantos políticos manipulando a igreja. A gente teve ordem de serviço dentro de festa de crisma, bicho. Panela, ninguém está vendo isso. Utilizando a igreja para fazer política. Todo mundo está vendo isso e a gente simplesmente não entende. Nós contamos a história, fazemos presépios, repetimos todo ano, tem missa todo domingo para lembrar para a gente do que é o certo. E o que é que as pessoas fazem? Lavam as mãos e dizem, não, eu sou inocente, eu não tenho nada a ver com isso. Não é? Então, a nossa população precisa entender verdadeiramente esses padrões de fé e de conduta. Isso não é para se engrandecer, não. Isso é para melhorar como nação. Porque quem vai tomar conta e quem vai herdar essa bomba aí futura, essa bomba imoral, irresponsável, de quem vende voto, de quem tem negociações espúrias, são os nossos filhos, meu amigo. São eles que vão herdar. As pessoas que hoje são vítimas de ditadura na Venezuela, elas estão sofrendo as consequências das escolhas dos pais delas. E lembrando que a igreja também abraçou esses ditadores. Sim, hoje, a maioria são perseguidas lá dentro. As igrejas que abraçaram os ditadores são perseguidas também. Então veja, nós estamos escolhendo, e se todo mundo tivesse noção da grandeza desse compromisso, você não está escolhendo baseado somente em necessidades imediatas. Você está escolhendo para toda a sua geração futura. O que é que você escolhe para o seu filho? Aí vão dizer, eu escolho uma boa educação, mas na hora de votar, vota na má educação. Eu escolho um bom atendimento na saúde, mas vendo o voto. Eu quero um município desenvolvido. O que é que nós temos em Panelas hoje? Em Cupira você vai comer um hambúrguer lá, você tem que esperar 30 minutos porque parece um festival de Jerico, Cupira, nas noites normais. Toda noite. Em Panelas é maloqueiro pipocando moto e fazendo raiva a noite todinha. Acordando o trabalhador que no outro dia vai precisar sair cedo para trabalhar e sustentar a família. E nós vemos tudo isso como normal. E a gente acha que não tem nada a ver o cara que a gente botou no poder com a conduta moral dos que estão aqui embaixo. Mas tem. Tem muito a ver isso aí. Tudo recai sobre as nossas escolhas. Como eu digo, a punição é a consequência lógica das escolhas. Particularmente, botei meu filho na creche. Meu filho passou 2 dias na creche. 2 dias. Depois eu tirei dele numa escola particular. Por quê? Não está bom. Se as professoras do município de Panelas achassem verdadeiramente que a educação está boa, eles não matriculariam os filhos na escola particular. Sim? Onde foi que os filhos da secretária de educação estudaram? Escola pública? Parece que não, né? Talvez no ensino médio, né? Porque aí depois fica mais fácil pegar uma federal. Subir, né? Uma federal. Mas veja, eu não vou punir meu filho porque eu acho que tem que fazer bonitinho ali. Não, se não presta, eu saio, tiro, não tem problema. Não tem problema. Então nós estamos escolhendo para os nossos filhos. Eu vou matricular meu filho em escola particular, eu vou suar, mas vou dar a melhor educação para ele. E aí eu vou repetir aquilo que o Renato 3.8 fala. É mais fácil o macaco mudar de árvore ou mudar a árvore de lugar? É mais fácil o macaco, né? Mudar de árvore, Mudar né? de árvore. Então eu vou dizer... Segura aí. O senhor... Vamos aqui. Tem sofrido muito. Aliás, sofreu muito, não foi? Eu? Em relação a quê? Quando foi para São Paulo? O meu pão que... Não foi que o diabo amassou. Eu queria que o diabo aprendesse a fazer cuscuz. Eu estava cansado de comer o pão que ele tinha amassado. Ô Pierre, quando você foi para São Paulo, a coisa está tão boa agora que ele entrou na conversa ali. Você quando foi para São Paulo, você saiu daqui jovem, foi um jovenzinho. A primeira vez eu tinha 8 anos de idade. 8 anos. Isso. Aí depois retornou para São Paulo. Aos 20 anos. Aos 20 anos. Nos 20 anos, quando você retornou para São Paulo, segundo relato, dormiu enrolado com saco de cimento, comia biscoito, vencido, os cambal, né? E a sua mãe sempre dizia, como é que tá aí, meu filho? Mãe, tá bom demais, hein? É isso aí. E quando eu preferi isso tudo do que ter emprego na prefeitura. E fazia, né? Eu tinha. entreguei. E fez faculdade de Direito lá. E filosofia. E passou
na maior, na OAB, antes de concluir a faculdade. e olha que lá só tinha filho de papai, empresário, escambau, né? E o matuto nordestino da Brenha de Panelas. É isso aí. Eu me lembro. É porque se de exemplo. Eu me lembro Tá como muito... se fosse hoje. Deixa eu te contar uma. Quando eu cheguei em São Paulo, tinha um cidadão lá, acho que o nome dele era P, um negócio assim. Ele estava soltando pipa quando eu cheguei. Estava soltando pipa. Ele gostava muito de soltar pipa na rua. Ele era um cara já velho, tinha uns 28 anos, mas gosta. Lá em São Paulo tem essa cultura. Os caras mais velhos gostam de soltar pipa. Aí eu cheguei em São Paulo, fiz a minha correria lá, trabalhando em obra, depois entrei no escritório de advocacia, fui auditor de banco, tudo mais. Depois que eu passei na prova da OAB, já saí de terno para trabalhar, ele ainda estava soltando pipa. Já pensou? Você entendeu? Ainda tem muita gente aqui, mas é soltando pipa, entendeu? As pessoas não entendem que a gente tem que se... O nosso tempo na Terra é limitado. É limitado. Vai chegar um dia que todo mundo vai abrir os olhos pela última vez. Ou melhor, vai chegar um dia que todo mundo vai fechar os olhos pela última vez. O que a gente faz no intervalo entre o nascimento e a morte é o que determina quem nós somos. Você já reparou, eu vou fechar aqui a minha fala, acho que eu estou me estendendo, mas você já reparou que o caixão ele tem 6 pontas? Já reparou? O caixão ele tem 6 pontas. Uma, duas na cabeça e no pé. Percebeu? É. Ele tem 6 pontas. O nome disso o caixão ele é sextavado, sabe o que significa? Não, Deus não fez o mundo em 6 dias? Uhum. Ele não descansou no 7º? Foi. Pronto. Você, a partir do momento que você morre, aquela é a sua forma fechada. Descansou. Acabou. Ou seja, tudo que você tinha que fazer, tudo que você tinha que viver, tudo que você tinha que construir, você teve esse tempo aí para fazer. Depois que você faleceu, a forma se fechou. E é baseado naquilo que você vai ser julgado. Então, caixão, começo, meio e fim nos pés. São os 6 dias, são os 6 dias da criação. O caixão ele é sextavado para mostrar a você que você tem até esse dia para você mudar, para você se mudar, para você se transformar, para você fazer alguma coisa que preste nesse mundo, porque no 7º dia você vai ser julgado pelas suas obras. Janaína Melo, um abraço aí, Janaína Melo, Márcia Maria, boa tarde Zadik, boa tarde Pierre, Boa tarde. avante! Sempre. Deixa eu ver, esse negócio Janaína Melo, valeu, um abraço. De Nilton Miguel, lá em Santa Cruz do Capibari, mas é de Panela, mas tá em Santa Cruz do Capibari, um abraço aí. Deixa eu ver, Márcia Maria, ok, Zadik, todos nós que saiu da nossa terra, nós sofre, né? A gente como tá, a gente sofre, eu gosto de ver como tá. Muito, eu já tô aqui em Recife há 40 anos, vou voltar para cuidar da minha mãe, porque agora eu posso voltar. E ela vai sofrer bastante, porque Panela já foi uma cidade em que o aposentado podia descansar, né? Agora a gente tem que tolerar zoada, barulho, bagunça. Só Deus mesmo. Quer dizer, só Deus não, porque Deus deu a oportunidade para o povo. No final das contas, Deus é um cavalheiro, né? Deus não é um ditador. Então ele diz assim, olha, eu vou lhe apresentar as opções aqui. Não pense bem, isso é todo dia a gente faz esse julgamento. Todo dia a gente exerce o livre-arbítrio das mínimas coisas. Aí Deus diz assim, olha, eu vou te fazer o seguinte, eu vou te dar uma natureza, eu vou te dar fruta, tudo do bom e do melhor para você escolher. Aí do outro lado, o homem apresenta um sintético, uma comida cheia de conservante, e aí Deus diz, não, você escolhe. E a gente escolhe o quê? Na maioria das vezes a gente escolhe o sintético, né? Assim, pronto. Então Deus o tempo inteiro está deixando, ele é um cavalheiro, ele convida a gente, ele diz, se você quiser, vá. E normalmente nós é que não queremos, né? Isso não é sobre frutas, é sobre escolha política também. Muito bem, o papo, eu não vou adiantar mais não, porque senão a gente vai começar aqui e vai passar a tarde toda. Eu nem ligo. Mas deixa eu dizer aqui ao senhor agora aqui. Cícera Elizabeth da Silva, um abraço. Se tiver obrigado um aí pelo comentário carinho. negativo, o senhor pode ler também. Não, mas até o presente momento não tem nenhum negativo não, porque o pessoal sabe a forma e a maneira que eu faço programa, sabe que a gente não tem, eu tenho esse negócio de puxar saco de ninguém. Agora, para finalizar, eu vou repetir o que eu falei aqui e continuo falando, tá? E grave bem isso aí, eu vou dizer novamente. O povo de Panelas não está preparado para ter um prefeito feito Pierre.
Talvez eu seja o melhor prefeito que Panelas nunca terá, né? Mas aí é uma consequência lógica das escolhas da população. Sempre vai ser, e eu acho isso maravilhoso. Eu fiz uma reflexão sobre isso recentemente. Você percebe, Zadik, como Deus sempre diz amém para tudo que a gente faz? Percebeu? Se o camarada escolhe passar a perna no outro, é amém. As consequências vão vir, né? Não é assim? Se o camarada escolhe o que ele vai comer, se ele vai comer porcaria, amém. As consequências vão vir. Né? Se o camarada quiser se entupir de pastel, pizza e ketchup a vida todinha, ele vai ter um ataque cardíaco, mas foi amém para a escolha dele, né? Então Deus está sempre dizendo amém para todo mundo. Então quem sou eu para ficar julgando ninguém? Né? Então assim, o melhor prefeito que Panelas nunca terá. Tudo indica. Daqui a 10 anos, quem tiver interessado, procure saber como está a minha vida e como está a vida da população no geral. Aí vão entender quem foi que fez a escolha errada. Muito bem. Valeu, Pierre, um abraço. Valeu, Zadik, que Deus abençoe. Muito obrigado a todos que gastaram aí o seu tempo nos escutando. Muito obrigado a toda a nossa equipe e Deus abençoe a todos. Deus abençoe nosso povo. Sorte, fé e juízo sempre. Vamos avante. Valeu, programa